Olá, cá estamos nós, desta vez para falarmos sobre Saturno, o senhor do tempo, o senhor do karma, o tão temido Saturno, o que representa Saturno no nosso mapa astral, no nosso tema natal. Antes de mais, muito obrigada pelas suas visualizações. Toda esta informação está também em www.leonorwatson.com, conforme o link abaixo. Obrigada por cá voltar, subscreva, faça like, volte sempre, muito obrigada. Saturno, antes de mais mostrar-lhe Saturno. Cá está o Saturno, neste caso no signo de Sagitário, em cima da linha do ascendente, ou seja, com leitura de casa 1. Todos nós, como já sabe, temos todos os signos, todos nós temos também todos os planetas e todos nós temos as 12 casas, cada uma com um significado muito específico. E, portanto, o que difere de mapa para mapa, e há tantos mapas quantas pessoas no mundo, o que difere é a disposição da mandala, ou disposição do tema. Se esta pessoa, por exemplo, tem aqui a sua Vênus na casa 10 em Virgem, outra pessoa qualquer pode ter Vênus num outro signo, numa outra casa. Portanto, todos nós temos tudo, mas depois a disposição é diferente. Do mesmo modo, os aspectos, estas linhas que os planetas fazem entre si, são diferentes de pessoa para pessoa, porque nós temos aprendizagens diferentes também. E, portanto, todos nós temos um Saturno, um senhor do karma. Todos nós temos uma grande e importante lição para aprender. Então, o que significa Saturno? Precisamente isso. Significa que vimos cá tentar redimir más experiências, maus atos, culpas e dores do passado, de um passado remoto. Portanto, Saturno numa primeira fase é a limitação. Para que possamos confrontar os medos, resolvê-los e então libertarmos-nos. Vou dar um exemplo muito concreto. Imagine que olha para um mapa astral, para um mapa natal, e percebe, verifica, que a pessoa tem Saturno na casa 4 em Leão. Nós sabemos que Saturno é a limitação. Sabemos que a casa 4 é a casa que representa a nossa família de origem, a nossa infância, a forma como fomos criados. E sabemos que Leão é a expressão. Pois se Saturno, que é a limitação, cai na casa 4, ficamos então a compreender que esta pessoa cresceu num ambiente severo e frio. E estando Saturno em Leão, sendo Leão a expressão, que esta pessoa viu a sua expressão, a sua opinião, a sua existência limitada. E, portanto, sabemos que estamos na presença de alguém com um medo muito profundo em relação à família, com uma dor enraizada em relação ao conceito de família. Alguém que muito provavelmente, numa primeira fase da sua vida, terá medo da família e até de construir mais tarde a sua própria família. E, portanto, a primeira fase de Saturno, uma das faces de Saturno, será o medo. Eu não quero, eu não vou, eu não quero ter a minha própria família mais tarde, eu não quero voltar a passar por isto. A família não é um sítio agradável. Só que Saturno sabe o que faz. E ao longo da vida vai obrigar a pessoa a confrontar-se com experiências que vão acordar essa mesma ferida. Uma ferida que se calhar já vem de outras vidas e que é acordada nesta vida com uma infância dura. É uma ferida, é um medo que é acordado. O medo em relação à família. Nós não queremos construir depois a nossa própria família. E o que Saturno nos diz é não, isso não é possível.
Portanto, a vida vai dar o seu jeito, Saturno vai dar o seu jeito, e esta pessoa vai acabar por construir a sua própria família, vai acabar por ser confrontada com situações e com inúmeras provações, até compreender que é capaz de criar uma família, de exprimir afeto, calor, o calor leonino, o calor próprio de leão, que não teve quando era criança. Portanto, numa primeira fase, ela encontra a primeira face de Saturno, o medo, eu não quero, eu não vou. Portanto, as feridas profundas acordam, aquilo que lá está enraizado, se calhar de outras vidas, acorda. Depois é confrontada com essa mesma ferida, com situações muito semelhantes, até resolver, redimir essa própria dor. E, portanto, ela acaba por encontrar, numa segunda fase, a outra face de Saturno, que é a sabedoria. Uma sabedoria que vem através da rendição. A pessoa rende-se. Em vez de dizer, eu não quero, isso não é para mim. É confrontada, vezes sem conta, com situações que a fazem dizer a dada altura, bom, vamos lá a isto. Vamos fazer o melhor que sabemos e o melhor que podemos. Vou fazer o melhor que sei. E, portanto, ela vai aprender, através da rendição, a partir do momento em que se rende, que é capaz de construir uma família e de ter uma família diferente daquela que teve, com calor, com emoção, com tudo aquilo que inicialmente não viveu. E, portanto, Saturno obriga-nos a enfrentar as más experiências do passado, as culpas do passado, as dores do passado, as feridas do passado, e não nos permite ser livres, não nos permite ir embora, não nos permite recusar olhar para a dor, não nos permite ser livres enquanto não redimirmos, enquanto não resolvermos, enquanto não integrarmos o passado. E daí dizer-se que Saturno tem duas faces. A primeira é o medo e a segunda é a sabedoria. A sabedoria que vem através da aceitação, da rendição, do fazer-se o melhor que se pode, do caminhar-se, às vezes, passo por passo, cheios de medo, mas caminhando. O que significa ter Saturno, o que será a lição de um Saturno nos signos de água, caranguejo, escorpião ou peixes. Bom, a aprendizagem de um Saturno nas casas de água é lidar com os sentimentos. Vou dar um exemplo. Alguém com Saturno em caranguejo é alguém que aparenta uma certa frieza, uma certa distância, pois nada disso é verdadeiro. Esta pessoa aparenta frieza e distância porque provavelmente teve uma relação complexa com a mãe e, portanto, sentiu que não era devidamente protegida e fechou-se. Mas, na verdade, aquela frieza esconde uma enorme hipersensibilidade. E, portanto, um Saturno num signo de água vem aprender a lidar com os sentimentos. Primeiro vem o medo e, portanto, todos os sistemas de defesa são erguidos e depois Saturno vai obrigar a confrontar esses mesmos medos e a lutarmos através da rendição, da aceitação, contra esses mesmos pavores e receios. Um Saturno no elemento de ar. Aquário, Balança, Gêmeos. O que vem um Saturno destes aprender? Vem aprender a abrir a mente. Inicialmente são pessoas hiperracionais e depois a vida vai obrigá-las, através da experiência, a compreender que as ciências exatas e a matemática não conseguem aplacar
os vazios emocionais e o medo cósmico. E algumas das perguntas que sempre fizemos, como viemos cá parar. Qual é o sentido da vida? Há Deus? Tem que haver um Deus. Nada disto a ciência exata responde. E, portanto, as pessoas que têm um Saturno num signo de ar, que são hiperracionais, vão aprender com a vida a abrir a mente a um lado mais intuitivo, mais uraniano. E um Saturno num elemento de fogo. Há pouco eu dava o exemplo da criança que tinha Saturno em Leão e que tinha medo de se exprimir e que tinha medo de se exprimir no âmbito da família, porque ainda por cima este Saturno estava na casa 4. Bom, alguém que tem Saturno em Leão, em Carneiro ou em Sagitário, portanto alguém que tem Saturno no elemento de fogo, é alguém que vem aprender precisamente isto, a exprimir-se, a dizer sem medo, eu sou, eu tenho voz. E depois Saturno em Terra, o que vem Saturno, uma pessoa com Saturno no elemento de Terra, Capricórnio, Virgem, Touro, aprender. Vem aprender a não ter tanto medo da matéria e a não dar valor apenas à matéria. Um exemplo concreto. Alguém com Saturno em Touro é alguém cujas decisões, inicialmente, uma fase inicial, uma fase ainda de imaturidade e de inconsciência, vem... Portanto, as decisões são tomadas tendo em conta única e exclusivamente os benefícios materiais. Muito pouco um outro tipo de contentamento. E depois a dor é tão profunda e o vazio é tão grande que estas pessoas com Saturno no elemento de Terra, Capricórnio, Touro, Virgem, vão compreender com a vida, com as experiências, com a sua própria dor e vazio emocional, que a matéria de facto não é tudo, que as decisões não podem ter em conta só os aspectos materiais, porque a vida não é só o mundo das formas. E portanto, Saturno obriga-nos a confrontarmos-nos com os nossos medos, com as nossas dores, obriga-nos e coloca-nos provações que abrem essas feridas e obriga-nos a resolvê-las o melhor que sabemos. Não podemos fugir delas. Não há outra hipótese senão a aceitação, a rendição, o tentar fazer, o fazer o melhor possível. E, portanto, Saturno, no nosso tema natal, significa que os nossos medos serão olhados de frente. Significa que vamos olhar para tudo aquilo que de mal fizemos, sentimos no nosso passado e, portanto, significa que vamos transformar os nossos medos em qualidades, em potencialidades, em virtudes. E, portanto, nós chegamos à liberdade quando nos libertamos do medo. E quando e como é que nós nos libertamos do medo? Quando nos rendemos, quando aceitamos olhar para ele e passar por experiências que abrem as nossas feridas e nos obrigam a olhar para elas e a construir algo melhor. E, portanto, é isto que significa Saturno. Saturno tem, portanto, duas faces. A face do medo e a face da sabedoria. A restrição e a liberdade. Sendo que só se chega à sabedoria e à liberdade através da aceitação e da rendição. E por isso ele é tão temido, porque nos obriga a viver aquilo que nós não queríamos de maneira alguma viver. Mas vai acontecer. E portanto diz que é o senhor do karma. Na mitologia, Saturno castrou Urano. É uma bela metáfora para nos ensinar que a liberdade não tem que ser egoísmo, não tem que ser individualismo, pode ser apenas um sítio de paz e de sabedoria.
Esta é a proposta de Saturno. É ou não é uma bela linguagem e uma bela metáfora à astrologia? No próximo vídeo vamos fazer uma viagem por Saturno em cada um dos signos, o que significa ter Saturno em Escorpião, em Capricórnio, em Caranguejo, em Aquário ou Gêmeos. Até lá. Fique bem. E vá vendo os vídeos, subscreva o canal, faça like. Um beijinho.